Você sabe interpretar a palavra de Deus? Você lê, abre a Bíblia, lê e entende o que está sendo dito? E quando você lê uma história, você se coloca no papel do personagem principal? Muita gente me pergunta o que eu faço, como eu faço para interpretar um texto bíblico. E eu quero apresentar para você a técnica principal que eu uso de interpretação, que é a chamada tríade hermenêutica. A primeira coisa que se precisa entender quando se trata de interpretação é que o intérprete não tem autoridade sobre o sentido do texto. A autoridade sobre o sentido do texto está com o autor. O autor original é ele quem sabia o que ele queria dizer e por que ele queria dizer. Então, a interpretação ela deve fazer o esforço de buscar o sentido original intentado pelo autor, ir até onde o autor estava e entender a realidade que ele vivia. Dentro da tríade hermenêutica, nós vamos lidar com 3 parâmetros principais: a literatura, a história e a teologia. Então, isso é importante porque muitas vezes algumas pessoas pensam que para interpretar um texto basta pegar um dicionário de grego e fazer as consultas lá no dicionário para que a gente tenha então a interpretação correta. E não é bem assim. Existem mais coisas mais importantes e coisas mais precisas a se analisarem quando se estuda um texto. A tríade hermenêutica, como eu disse, você vai estudar a literatura do texto, você vai estudar a história e a teologia. Quando falamos de literatura, nós estamos falando em primeiro lugar do contexto textual. O texto que você está estudando, ele está inserido em um lugar e é preciso que se tenha certeza aonde ele começa e aonde ele termina. Não necessariamente você vai ter que ler todo o capítulo da Bíblia todas as vezes, mas é preciso perceber dentro do texto os momentos onde um assunto mudou e até onde aquele assunto vai e quando aquele assunto termina, para que então você possa fazer a análise do texto, né? Nós chamamos isso de delimitar a perícope, achar o pedaço de texto que eu posso isolá-lo e estudá-lo sozinho. Feito isso, eu vou fazer análises gramaticais ou análises do grego, do hebraico, buscar o sentido das palavras. Mas não apenas o sentido das palavras, é importante também fazer a análise sintática, ou seja, se é um verbo, se é um substantivo, se esse verbo está no presente, no passado, no futuro. Analisar se esse texto, como esse verbo é usado em outros textos da Bíblia, né? Em que se aplica, como normalmente ele é traduzido, e então você ter uma noção mais clara e precisa do que de fato aquela palavra significa. Depois disso, uma das questões mais importantes é entender que tipo de texto está sendo estudado. A Bíblia, ela não é apenas um texto de ordens, onde diz faça isso, faça isso, faça isso, não faça isso. A Bíblia tem toda uma coletânea de textos. A Bíblia tem narrativas, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem textos proféticos, a Bíblia tem textos apocalípticos, a Bíblia tem cartas, tem lei e tem sermões. E cada um desses grupos de texto tem um estilo de texto e tem regras específicas para interpretar. Muitas vezes as pessoas gostam de olhar as narrativas e elas estudam, por exemplo, a narrativa de José, e porque José foi vendido como escravo, depois foi para a prisão e saiu como governador, então as pessoas automaticamente se colocam no lugar de José e dizem: olha, seus sonhos vão acontecer, você vai sair da prisão para ser rei. Mas será que é isso que o texto de José está ensinando? Aquilo é uma narrativa, aquilo não é um texto doutrinário, aquilo só aconteceu com José, não necessariamente vai acontecer com todo mundo. É preciso entender e aprender a interpretar as narrativas. E se você fizer a Academia da Interpretação, você vai ter uma boa aula bem completa sobre como interpretar as narrativas. Mas a grande questão é entender que tipo de texto, né? Como é que eu interpreto uma carta, as cartas de Paulo, as cartas gerais dos outros apóstolos, como é que eu interpreto os sermões de Jesus? Cada um desses textos tem as suas peculiaridades e é preciso considerar cada uma delas. Depois da análise literária, nós fazemos também a análise histórica, que é talvez para mim hoje a mais importante. É quando você vai compreender a realidade do autor. Eu preciso entender aonde o autor estava, qual era a realidade que estava à sua volta, que tipo de problemas ele enfrentava, quais eram os desafios que ele enfrentava, para que então eu compreenda por que ele disse o que disse. Por exemplo, quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos Paulo sendo muito duro. Então é preciso entender
o que era a cidade de Corinto, quais eram as realidades da igreja de Corinto, para que então você possa compreender por que Paulo diz o que diz. Por que Paulo não usa o mesmo tom dos coríntios com os tessalonicenses? Ao compreender a realidade dos tessalonicenses e a realidade dos coríntios e o que cercava essas duas cartas, você vai ter uma facilidade muito maior de compreender o que Paulo está falando ali. A mesma coisa Jesus nos evangelhos e os autores do Velho Testamento, né? Um profeta na Babilônia tem um tom muito diferente de um profeta pós-exílio, um profeta que profetiza antes da Babilônia, ele tem um tom totalmente diferente. Então é muito importante compreender qual é a realidade que o autor bíblico estava vivendo. É um período de pecado ou é um período de fé que o povo estava vivendo? Tudo isso, toda a realidade que o autor e o povo vivia determina muito da tendência, da interpretação do texto. E por último, nós temos que analisar o texto teologicamente. O que significa analisar teologicamente? É preciso fazer teologia para conseguir interpretar? Não, não é disso que se trata. Mas eu preciso compreender que quando eu pego um texto para estudá-lo, as minhas conclusões desse texto, elas têm que estar alinhadas com o livro no qual ela está inserido e com o restante da Bíblia, com toda a revelação bíblica. Um texto, ele não vai ter ou trazer uma interpretação que discorde do livro ou que discorde da Bíblia toda. Então, por exemplo, se eu estou estudando algum trecho em Gálatas, eu provavelmente sei que aquele texto está envolvido com lei e graça, porque esse é o tema de toda a carta de Paulo aos Gálatas, né? As práticas da lei ou a vida na graça pela fé. O livro de Hebreus, ele tem uma característica. Então, quando eu leio qualquer trecho, estudar o capítulo 5 dos versículos 1 a 12, não vai destoar de todo o livro de Hebreus. Assim como não vai destoar de toda a Bíblia. E aí é importante nós termos uma visão geral da revelação bíblica, do que se trata a Escritura, qual é o centro teológico da Bíblia. Ao entender o centro teológico da Bíblia, aí eu posso entender cada aspecto particular expresso em cada texto. Então, essa é a tríade hermenêutica. Se você quiser saber mais da tríade hermenêutica, se inscreva na próxima Academia da Interpretação. E se você está sendo abençoado por esse conteúdo, curte aí e compartilha nas suas redes. Valeu, pessoal. Seja abençoado, meu querido.